Há jornais que noticiam o mundo e há jornais que o atravessam. No Recife, em meio a transformações políticas, sociais e culturais que moldaram o país, surgiu um diário que se tornaria testemunha de quase 200 anos da história do Brasil. Fundado em 7 de novembro de 1825, o Diário de Pernambuco é considerado o jornal em circulação mais antigo da América Latina e um dos mais longevos do mundo ocidental, ainda em atividade. O Brasil havia conquistado sua independência apenas 3 anos antes. O país ainda aprendia a se reconhecer enquanto nação. Recife era um ponto de encontro de ideias vindas da Europa, especialmente da Inglaterra e da França. Nesse cenário, o Diário de Pernambuco nasceu como um jornal de anúncios. No início, trazia comunicados oficiais, avisos comerciais, notícias portuárias e notas da vida econômica da região. Mas não demoraria para se transformar em algo maior, um palco para o debate político. E em Pernambuco, território de revoltas e resistência política, debate era sinônimo de transformação. No período imperial, o jornal assumiu um papel de mediador entre a elite letrada e a vida pública. Também foi palco de discussões sobre um dos temas centrais do século XIX, a escravidão. Como tantos jornais de seu tempo, o Diário de Pernambuco também publicou anúncios relacionados à escravidão. Esses registros, preservados hoje, revelam marcas profundas da sociedade brasileira. Com o avanço do movimento abolicionista, o jornal passou a publicar também artigos e críticos do sistema escravo-prata. Nas páginas do diário ecoavam debates entre defensores e opositores da abolição. Do Império Digital existe um paralelo muito interessante, porque na época do século XIX e a maior parte do século XX, quando uma liderança queria ascender na política, ele abriu um jornal. Foi assim com Agamenon Magalhães, Carlos de Lima Cavalcante. E é a mesma coisa que hoje em dia, atualmente, abrir uma conta no Facebook, abrir uma conta no Instagram. No passado, quem representava esse espaço de divulgação eram os jornais. O diário foi criado por um ex-revolucionário, Antonino José de Miranda Falcão. Em 1824, um ano antes, ele tinha trabalhado no jornal Típico Pernambucano, criado por Frei Caneca, de oposição a Pedro I, né? Em 1825, Antonino decide criar um jornal focado fora da política, né? Abordar a questão de anúncios, vender anúncios. Só que ele não conseguia fugir dessa sua raiz revolucionária, né? Que era bastante comum no Pernambuco daquela época. Então, ele foi preso, né? No final da década de 1820, ele chegou a ser preso por fazer oposição a Pedro I, né? Quando chega em 1835, ele decide vender o jornal para uma figura expressiva aqui da sociedade pernambucana de Recife, Manuel Figueiredo de Faria. Manuel Figueiredo de Faria e a família, eles ficarão à frente do diário de 1835 a 1901. Durante esse período, né, do Segundo Reinado, que começa em 1840, com a ascensão de Dom Pedro II, o jornal se expandiu, o jornal cresceu em tamanho, cresceu em matérias, em reportagem, em anúncios, e se tornou um dos principais jornais do país. E continuou sendo um jornal ligado ao Partido Conservador em Pernambuco, né? O diário só veio se envolver no abolicionismo praticamente 13 anos antes da Lei Áurea, né? Com a proclamação da República, o jornal continuou, né, como a voz desse segmento conservador, agora ao lado da República, né? Em 1901, o jornal, com dificuldades financeiras, foi a leilão e foi adquirido pelo conselheiro Rosa e Silva, que era a principal liderança política de Pernambuco e da região norte e nordeste naquele período. E foi um período aí de muita ascensão do diário. Ele abriu espaço para intelectuais, para literatos escreverem no diário. Justamente nesse período é que começou a colaboração com o Diário de Pernambuco de Gilberto Freire, na época ainda um jovem de 18 anos. Ele foi estudar nos Estados Unidos e virou correspondente, digamos assim. Ele escrevia textos para o diário, no qual ele apresentava aos pernambucanos, aos brasileiros, como era o estilo de vida, a cultura dos Estados Unidos, né? Gilberto Freire volta ao Brasil em 1923 e assume um cargo formal no Diário de Pernambuco. Nesse cargo, subordinado à família Lira, ele organiza a comemoração do primeiro centenário do Diário de Pernambuco, em 1925. Né? Nessa ocasião, foi lançado o Livro do Nordeste, que é uma das primeiras publicações focando a questão do regionalismo nordestino no país. Em 2018, a Associação da Imprensa de Pernambuco, em cooperação com a Associação Portuguesa de Imprensa, elaborou o projeto de exposição de jornais centenários do Brasil e Portugal. Esse projeto, que exibiu e vem exibindo a história dos jornais de língua portuguesa nos dois países,
teve o objetivo de defender a memória dos jornais como memória do mundo, junto à Unesco. Paralelamente a isso, um projeto iniciado em Pernambuco e que se tornou lei federal, tornou o acervo do Diário de Pernambuco o acervo de interesse nacional como patrimônio material. É importante a preservação do jornal, não apenas como uma instituição, mas como um legado histórico, vivo, pulsante, que conta a trajetória da nossa nação. Do nascimento do Dom Pedro II até a sua morte, está lá registrado tudo nas páginas do jornal. A liberdade dos escravos, o fim da escravatura e tantos outros movimentos sociais que são importantes para compreender a nossa história, estão também nas páginas desse jornal. Um jornal que tem um legado, que tem uma trajetória, que tem nomes que guardam e que trazem essa referência para a cultura e para a literatura. O Demócrito de Souza Filho, ele tem uma história bem marcante com o Diário de Pernambuco, já que ele foi assassinado com um tiro na cabeça na sacada do prédio do Diário, no centro da cidade. Era 3 de março de 1945, ditadura de Vargas, e o meu tio-avô ele esperava na sacada do Diário para um discurso que ia acontecer do Gilberto Freire. E o Demócrito ele já era um líder estudantil, já era um estudante conhecido, já lutava contra a ditadura Vargas naquele tempo. E, salvo engano, ele tinha feito alguma coisa na véspera, uma panfletagem, alguma coisa assim, que acabou sendo perseguido pela polícia e foi se esconder no prédio do Diário de Pernambuco. No dia seguinte ele sai do prédio do Diário e retorna para esse evento que ia acontecer, essa manifestação, que ia acontecer os discursos ali no prédio do Diário, para a multidão que ficava na pracinha do Diário, naquela época, uma pracinha bem movimentada, não é o que é hoje. E antes mesmo que ele discursasse, a polícia chega para reprimir a manifestação e atira, acertando na testa dele, e ele cai já ensanguentado ali mesmo, no prédio do Diário. Antes da internet, era mesmo que se trabalhar na roça. Tudo era informal, na marra. A gente tinha uma máquina de escrever, Hamilton, na época, onde você sentava, batia o texto, escrevia o texto, para depois sair, mandar para o chefe de redação, do chefe de redação editor, e a gente tinha um trabalho de braçal. Então, na redação do Diário, na minha época, dos anos 70, 71 até 2006, a média de 70, 80, 100 jornalistas. Então, aquela tinha mais ou menos uns 70 jornalistas para 50 máquinas. A gente chegava todo dia no jornal por volta de 1h30, 2 horas. O pauteiro gozava a programação de cada um, sua missão. Cada um fazia economia, outro fazia futebol, outro fazia social, outro fazia polícia, etc e tal. E a gente normalmente voltava por volta de entre 5h30 e 6 horas, 6h30, para cada um, o que captou, colocar na máquina, escrever e entregar para o chefe de redação, ou para o seu chefe do seu setor, para eles examinarem a matéria e se tinha espaço para outro dia. Nesta época, o Diário de Pernambuco conseguia botar 40 páginas diariamente. Então, funcionava bem direitinho. Agora, a grande briga era 5h30, porque chegava a 60 pessoas. Tinha 50, 45 máquinas sobrando. A gente ficava esperando para vincular, mas havia uma união. Outra coisa, na redação era uma zorra, zoada, todas as máquinas batendo, cada um fazia uma zoada e você raciocinar, escrever o que você anotou, né, naquilo era mão de obra. A minha experiência profissional em jornal, ela ocorre em um período muito romântico, onde a busca pela notícia envolvia um trabalho de campo, uma interação permanente em face dos acontecimentos diários, e ainda iniciando um jornalismo de opinião. Recordo uma vez quando eu escrevi um artigo de opinião, mas como também um conteúdo de reportagem sobre o conclave, a época em que ocorria uma nova eleição papal, isso nos anos 60. De modo que o jornalismo sempre foi um grande empreendimento a nível da acessibilidade do jornalista, a nível de conhecimento dos fatos, para que ele pudesse, sempre estando informado, ele pudesse interagir com o entrevistado de uma maneira muito mais percussiente e muito mais abrangente. De fato, foi um jornalismo de grande experiência, por conta de que não havia agências de notícias, não tínhamos internet e tudo mais se fazia num trabalho profissional de muita devoção. A importância de ser o veículo de imprensa mais antigo da América Latina envolve responsabilidade. Faço aqui um registro sobre a competência profissional de todos aqueles que integram o Diário Pernambuco e tem sido exatamente um dos veículos que colaboram para a formação da opinião pública, informando e instruindo toda a comunidade pernambucana, nordestina e brasileira. Eu comecei no Diário Pernambuco em 1992, ainda era máquina. Existia ainda esse atraso na imprensa aqui de Pernambuco e a gente escrevia na máquina com papel, com carbono, para corrigir era na caneta, tinha revisor, tinha corretor, ou seja, era um processo quase que artesanal que a gente tinha para fazer o noticiário do dia seguinte.
não tinha celular, a gente tinha que usar o telefone fixo e, principalmente, para na rua, atrás da notícia. Na época que eu entrei, os diários associados é que estavam no controle do jornal. Depois, veio Eduardo Monteiro, que assumiu o comando do Diário de Pernambuco, e houve um processo de informatização. Não era ainda um suprassumo da informática, mas já iniciou esse processo de informatização com o uso dos computadores. Em 1997, reassumiu o grupo dos diários associados. E aí foi ampliando mais esse processo aí de informatização, os novos computadores, a gente já passou a ter celular, o tempo da notícia já começou a diminuir para chegar até a gente. Meu nome é Kennedy Miquiles, eu entrei no Diário de Pernambuco em 1990. A redação do Diário naquela época era um híbrido. A gente tinha máquinas de escrever, então muita gente ainda trabalhava com máquinas de escrever, digitado em laudas. Essas laudas elas eram levadas para um outro setor, um setor de digitação, que usava um sistema fechado, que foi adquirido junto à Folha de São Paulo. Então foi um sistema que a Folha aposentou e o Diário reaproveitou. E era um sistema já digital, mas era um sistema fechado. E nessa época também começaram a chegar os primeiros computadores, os primeiros PCs na redação. E com esses PCs, todo o conteúdo era produzido nessas 3 plataformas, né? A mais rudimentar, a lauda, papel, máquina de escrever. Depois ia para o sistema fechado, e esse conteúdo produzido nos PCs aqui iam direto, vamos dizer assim, para a diagramação, né? Que é o layout da página, assim, que ainda era desenhada. No aniversário do Diário, nos 170 anos do Diário de Pernambuco. E a gente lançou esse site institucional, que acabou virando uma grande dor de cabeça, porque as pessoas que acessavam, efetivamente, quem já tinha acesso à internet naquela época, o acesso à internet comercial no Brasil começou em setembro de 1995, então quem já tinha acesso à internet naquela época queria acessar o jornal, mas entrava lá no site do Diário de Pernambuco e tinha só o conteúdo institucional com a primeira edição do Diário, que era uma edição pequenininha em A4, que a gente digitalizou aquilo e colocou. Só em abril do ano seguinte, ou seja, em 96, é que a gente, de fato, entrou com o conteúdo do jornal na internet. Então as pessoas podiam acessar e ter todo esse conteúdo disponível. Um ano depois, em 1997, aqui o JC fez uma parceria com o MOL e aí começou a gestar o que hoje é o portal deles. Então para a gente foi um desafio interessante. A gente tinha uma equipe de jornalistas bastante entusiasmada, uma equipe jovem, uma equipe que estava muito sincronizada com o que se tinha de avançado em tecnologia na época. Tinha esse suporte da equipe de tecnologia, da equipe de informática, da equipe técnica do jornal, e tudo isso permitiu que a gente evoluísse. Então, no ano seguinte, já se começou a desenvolver um segundo projeto dentro de uma coisa que poderia chegar mais perto do que seria um portal hoje, que era o Pernambuco.com, que foi desenvolvido por uma jornalista chamada Silvia Valadares, que trabalhava comigo. Então Silvia criou esse segundo projeto, que já era, digamos, um filhote desse primeiro projeto do Diário. A gente batizou essa primeira versão, né, esse site 1.0 do Diário, e a proposta do Pernambuco.com já foi uma proposta de agregar outros conteúdos, com foco muito forte em cultura e diversão e lazer. Carlos Frederico Vital tomou uma decisão muito forte. Enquanto outros jornais concorrentes aqui em Pernambuco, o principal concorrente chegou a fechar o impresso, e não mais edita o jornal no impresso, o Diário de Pernambuco, junto com a Folha de Pernambuco, continuam imprimindo o jornal. Eu aprendi quando fui ao Diário de Pernambuco, logo em seguida eu tive uma reunião com o editor-geral do Washington Post, lá em Washington. E ele disse, olha, um jornal que fica só online, ele tende a declinar. O atual, a estratégia vencedora é manter o impresso conjugado com o digital. E é isso que a atual direção, que Carlos Vital e Diogo Vital, estão fazendo no Diário de Pernambuco. Estão mantendo o jornal impresso e também mantendo o digital. Essa é uma estratégia vencedora. E por quê? Porque tem ainda um grande contingente de pessoas que estão habituadas e gostam de ler o jornal na sua versão impressa. Claro que a maioria hoje lê na sua versão digital. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, além desse de ter um público que por muitos anos ainda vai continuar consumindo os jornais impressos no mundo inteiro, o segundo motivo é que uma matéria que sai apenas no online, pela volatilidade da internet, ela desaparece. Já uma matéria que sai no jornal impresso, ela vai ficar nos arquivos que vão ser digitalizados e vão ficar para todas as futuras gerações. Então é um senso de permanência que o jornal impresso permite. Não é por outra razão que os grandes jornais do mundo, Washington Post, New York Times, Financial Times, o Times, o The Guardian, o El País, o Público em Portugal, o Los Angeles Times, só para citar alguns exemplos dos maiores jornais do mundo, eles continuam também com a versão impressa. No início de 1973, a direção do Diário de Pernambuco queria um repórter para fazer o setor forense que estudasse direito e jornalismo. Isso porque o setor forense, a exemplo do que acontece com o setor de economia, tem um linguajar próprio. E a preocupação moderna, já naquela época, do jornal, era que tivesse um repórter que pudesse decodificar a linguagem forense, o conhecido juridiquês, para o cidadão comum, leitor do jornal. No Diário, além do setor de judiciário, eu fiz outras tarefas. Eu, durante um certo período, fui editor de um caderno
fui pauteiro do jornal, eventualmente editor de página de polícia, enfim, exerci várias funções. E devo dizer que, sendo o meu primeiro emprego, o jornal moldou a minha vida. É um tempo em que se tinha o teletipo matraqueado às máquinas de escrever, uma redação extremamente barulhenta, que acho fez parte de toda aquela cultura dos anos 1970, até a informatização que veio já nesse início desse século. Havia alguns personagens extremamente interessantes que circulavam no entorno da redação do Diário de Pernambuco. Bom, Perna Cabeluda. Perna Cabeluda foi um evento que aconteceu muito próximo de mim, porque foi, tanto quanto me lembro, uma reportagem, uma matéria de um repórter de polícia. Um belo dia ele chega na redação contando a história de uma perna cabeluda que tinha aparecido na área metropolitana do Recife e que Recife tem essa tradição, né, das coisas mal assombradas. E essa perna cabeluda tocou a opinião pública, tocou aos leitores do diário e a partir daí, exatamente porque deu bastante ibope, o assunto da perna cabeluda, vez por outra, voltava na página de polícia quando não se tinha material suficiente, interessante. Então, a história da perna cabeluda, que foi em 1975, de alguma forma eu estava, a matéria não foi minha, mas eu estava ao lado do nascimento da ideia da perna cabeluda, que virou um bloco de carnaval, que virou uma peça que se incorporou ao folclore de Pernambuco. Eu nunca saí do Diário de Pernambuco. E, vez por outra, eu ainda sonho entrando naquela redação barulhenta, às 5h30 da tarde, esperando uma máquina desocupar para produzir as matérias que teriam que ser encerradas até 8 horas da noite. O Diário continua comigo. Do Império à República, passando por revoluções estaduais e golpes militares, o Diário de Pernambuco permaneceu. Sobreviveu ao Estado Novo, quando os jornais eram rigidamente controlados pelo governo Vargas, e a ditadura militar, período em que jornalistas e redações viveram sob vigilância e censura. Havia momentos em que uma palavra poderia significar risco. O jornal aprendia a dizer nas entrelinhas. O leitor aprendia a ler nas entrelinhas. Mesmo em silêncio, forçado, o diário manteve seu compromisso com a memória. Preservou arquivos, datas, registros e vozes. No final do século XX veio uma nova revolução, a tecnologia. Das rotativas mecânicas ao offset, do papel ao pixel. O diário entrou na era digital, expandindo sua atuação para um portal de notícias em tempo real, redes sociais, vídeos, podcasts e multiplataformas. Hoje, o desafio é contar histórias com velocidade, sem perder profundidade. Enquanto houver história para contar, o diário seguirá escrevendo, página após página, dia após dia, desde 1825.